Uma boa noite aos companheiros que se encontram aqui na nossa casa, o Centro Espírita Gabriel Redentor, para mais um evento, para mais uma noite de fraternidade, de amor, de confraternização. Igualmente aos companheiros que nos acompanham também pela internet. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos. Eu gosto sempre de citar o ensinamento do Espírito de verdade. Eu tenho como muito importante e fundamental, que é onde ele nos orienta que nós nos amarmos, E o segundo ensinamento que nós procuramos nos esclarecer, estudar, se orientar. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Estamos aqui confraternizando em torno do nome do nosso Mestre Jesus e também nos edificando através da palestra que a nossa companheira Sônia Divine está nos trazendo nesta noite. Uma companheira de muitas ocasiões, de palestras, de estudos na nossa casa, que só vem nos ajudar aqui para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa bagagem, a nossa orientação espiritual. Então é com muita gratidão que nós recebemos todos vocês e a nossa irmã em particular. Vamos fazer uma prece, vamos unir os nossos pensamentos e elevar ao nosso Pai Criador, por Ele nos permitir essa estada nesta casa, Centro Espírita Gabriel Redentor, uma casa de trabalho, de amor, de auxílio, de orientação, que aproveitemos cada momento, cada instante que aqui estivermos, para buscar nos orientar, refletir com a mensagem, com a palestra que a nossa irmã irá proferir nesta noite. E que possamos, quando ao sairmos e chegarmos aos nossos lares, nos sintamos cada vez mais preenchidos de sentimento de amor e de fraternidade. Se conosco, Senhor, te agradecemos por mais este momento. Por favor, querida. Boa noite, caros amigos. É um prazer e uma alegria novamente estar nesta casa. A pandemia nos afastou por um tempo, presencial, não do coração, não da comunhão e não da alegria de permanecermos como amigos, como irmãos e todos trabalhando pela doutrina de Jesus. O nosso irmão Toninho fala do Espírito e Verdade, falando da possibilidade de nós aprendermos a nos amar e também a nos instruir. Eu também gosto muito de citar Agostinho quando ele disse, ele está no livro dos Médiuns, quando ele diz que nós despertamos para a doutrina pelos fenômenos mediúnicos, mas que não era para nós nos apegarmos aos fenômenos, e sim estudar o que os guias da humanidade estavam trazendo, no intuito de que a nossa evolução se fizesse com mais alegria, com mais suavidade e com um pouco mais de serenidade. Então, devemos também lembrarmos sempre de Agostinho, esse patrono da Igreja Católica e também do Espiritismo, que traz lições magníficas para nós. A nossa palestra desta noite é Escolhas e Caminhos. Eu acredito que todo mundo, ou pelo menos uma grande maioria, já leu, ouviu o filme Alice no País das Maravilhas. E tem uma cena muito interessante no filme ou no livro, por qual a Alice ela está indo por um caminho e chega num determinado local e o caminho se abre. E ela fica perdida e ela pergunta para o gato, o personagem do sorriso, por qual caminho eu vou?
e o gato então pergunta: para onde quer ir? E ela diz: eu não sei. E ele responde: se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muitas vezes nós ouvimos pessoas, amigos, irmãos, familiares, dizendo que nós precisamos seguir um caminho, que nós precisamos não só seguir um caminho, mas que nós precisamos saber o que queremos. Mas como que nós vamos seguir um caminho se nós não fizemos escolhas? Porque a nossa vida, ela é pautada primeiro pelas escolhas. Eu sei que às vezes nós gostamos de inverter a situação mesmo. Primeiro a gente vai pelo caminho e depois a gente decide o que fazer. Ou tem outras coisas que nós gostamos de inverter também. Tem um evangelho mesmo de Jesus. Nós gostamos de dizer que Jesus pediu para que nós orássemos e vigiássemos para viver uma vida melhor. Só que quando nós vamos olhar no evangelho, ele é invertido. Jesus pede para nós vigiarmos e orarmos. E depois vem uma série de orientações dizendo que se nós vigiarmos, nós não precisamos tanto de orações. E em outros lugares, Jesus diz assim: ficai em alerta, ficai atentos, sabeis o que estáis fazendo, porque não sabeis que hora que o ladrão vem. Mostrando para nós que sim, sempre temos que fazer escolhas primeiro. E realmente começamos assim. Nós somos criados simples e ignorantes para desenvolvermos aptidões. E enquanto nós estamos crescendo, desenvolvendo e entendendo, nós vamos tomando decisões. E tomamos decisões mais rápidas ou decisões mais devagar, até que ficamos suficientemente entendidos e pedimos a vida experimental, a vida encarnada. Então, nós tomamos decisões na erraticidade, desenvolvemos na erraticidade ou plano espiritual. Eu gosto de falar erraticidade porque é assim que está na nossa doutrina. Depois, com obras complementares e muitos romances, nós passamos a chamar de plano espiritual. Mas na codificação está a erraticidade, onde que os espíritos vivem, que lugar que eles habitam? Na erraticidade. E é uma escolha do espírito tomar a decisão de encarnar. E quando ele faz essa escolha, mesmo que ele não esteja muito pronto, muito preparado, ele vai passar por várias decisões e, por conseguinte, por vários caminhos. Por que nós precisamos estar prontos para a vida encarnada? Nós temos um exemplo bem interessante na Gênese bíblica, que fala poeticamente do erro do homem quando seguiu um caminho antes do entendimento de si mesmo e antes de fazer escolhas conscientes. E nós chamamos essa escolha inconsciente do homem de a queda do homem. Provavelmente os poetas da época, ou os patriarcas, estavam tentando nos mostrar o que acontece conosco quando nós não estamos muito prontos e decidimos tomar decisões, ou melhor, seguir determinados caminhos sem ter uma escolha bem definida. Tem outros livros e outras tradições mais antigas do que as tradições bíblicas, que também explica ou relata a perdição do homem quando ele segue caminhos sem as escolhas devidas. E a própria lei natural do lugar que nós vivemos nos mostra que há escolhas o tempo inteiro.
E, novamente, utilizo os versos bíblicos quando encontramos Salomão, lá no Velho Testamento, esclarecendo para nós que há tempo para todas as coisas, e ele relata coisas boas e coisas ruins juntas, mostrando que são escolhas e que elas nos alcançam, querendo ou não. Provavelmente todos nós já citamos: há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para plantar, há tempo para colher, para deixar de colher, há tempo de ajuntar, há tempo de separar. Então, se nós temos esse conhecimento, temos esse entendimento, por que nós temos tantas dificuldades de tomar decisões, de escolher antes de seguirmos alguns caminhos? Porque nós achamos que a lei natural não vai nos alcançar. Apesar de Jesus já ter explicado para nós que Deus coloca o sol para o bom e para o não bom, para o justo e para o injusto, mas que cada um colheria segundo as suas próprias obras. Ele ensina também que o joio e o trigo é cultivado junto e é colhido junto. Só na hora da ceifa é que vem a separação. Tem um conselho oriental que eu gosto muito, procuro colocar em prática na minha vida, mas esclareço para vocês que ainda não consigo colocar 100% do conselho em prática, mas ainda assim eu vivo sempre falando dele, porque chegará um dia que nós conseguiremos colocar em prática. Esse conselho diz que o homem pode sair da absoluta ignorância. Lembra que nós somos criados simples e ignorantes? Então, o homem pode sair da absoluta ignorância para a absoluta sabedoria, se ele tiver ano de 365 dias, meses de 30 dias, dias de 24 horas e horas de 60 minutos. Joana de Ângeles nos diz que o ser consciente tem a absoluta confiança no Pai Maior e compreende as suas escolhas, erguendo os olhos para o zimbório, para agradecer a bondade das leis eternas. Então, nós já temos ano de 365 dias. Também temos meses de 30 dias. Nós estamos no mês de maio, 30 dias. Dias de 24 horas e horas de 60 minutos. O que nos falta é sermos conscientes, como Joana nos fala, conscientes de nós mesmos, ter confiança absoluta no Pai Maior. Será que temos esta confiança? Não temos. Nada melhor do que pequenas histórias para compreendermos as nossas escolhas. Eu vou contar a história de 2 homens ricos para ilustrar a nossa palestra desta noite. Quero que preste bem atenção em cada pauta que eu colocar da história desses 2 homens, porque elas representam a nossa vida também. Existia um homem muito rico, de muitas propriedades, com muitos empregados e funcionários graduados. Ele era um homem justo e pensava muito no bem-estar de cada um de seus subordinados. Ele acreditava em Deus, respeitava as horas de trabalho e suas crenças. Dava folga e, sempre que podia, modificava o lugar de trabalho para ter um melhor conforto. E
todos os seus funcionários e todos os seus empregados gostavam muito do seu empregador e subia muitas orações para os céus em seu nome. E o outro homem também tinha muitas propriedades, indústrias de navios, e era muito severo e avarento com os seus empregados e funcionários graduados. Não pensava no seu bem-estar e também não respeitava as suas crenças. Não dava folgas e nunca lembrava de aumentar o soldo dos pequenos prestadores de serviço nos imundos portos. Quando ele não estava espizinhando seus empregados, estava em festas que dava, banquetes regado a vinhos, orgias ou lutas, verdadeiras rinhas onde homens pobres lutavam até a morte por um punhado de moedas. Ele também acreditava em Deus, mas como ele doava muita coisa, achava que já tinha o direito do paraíso e não se preocupava com isso, apenas com o seu prazer satisfeito. Ele tinha feito a grande escolha de viver intensamente os prazeres da carne. Muitos de nós, hoje, também fazemos esta escolha, de viver intensamente os prazeres da carne. O outro homem, o primeiro, que é temente a Deus, procurava fazer todas as coisas corretas e desejava mesmo que todos os homens tivessem direito às delícias do paraíso. Tinha feito também a sua escolha, viver de acordo com a ética e a bondade divina. Muitos de nós também fazemos esta escolha, de viver de acordo com a ética e a bondade divina, e não depende de termos muitas propriedades e muitos funcionários. Este homem temente tinha 2 filhos. O mais velho a administrava junto com o pai. Ele não concordava com o pai, achava que ele desperdiçava de sua herança, era mesquinho e avarento, mas guardava isso no coração. Ele tinha temor de dizer para o pai e não ter direito à sua herança futura. Tinha dias mesmo que ele desejava que a vida do pai não fosse tão longa. Estava sempre de senho fechado por causa disso, e ele também tinha feito a sua escolha, ser mesquinho e amar mais a matéria do que a ética. Muitos de nós também fizemos essa escolha de ser mesquinho e amar mais a matéria do que a ética. O segundo filho era muito jovem e despreocupado. Vivia em festas e em jogos. Gostava de dormir tarde e se levantar mais tarde ainda. Não parece nada com os jovens de hoje, né? Não fazia nada para ajudar, mas também não era cobrado, pois era muito jovem ainda. Não tinha consciência do trabalho do pai e do irmão, gostava de se divertir e não tinha feito nenhuma escolha até o dia que chegou para o pai e disse: Pai, quero a minha parte da herança. Quero conhecer o mundo, ver o que tem além das nossas propriedades. O pai tentou persuadi-lo, mas ele foi irredutível. O pai deu a sua parte da herança e o moço partiu. Ele tinha feito a sua escolha, não ter raízes e nem responsabilidades. Muitos de nós não temos raízes,
e nem responsabilidades. O moço conheceu muitos lugares, muitas pessoas e cidades, festas, orgias e lutas. Esbanjou toda a sua fortuna e viu-se sem nada. Para sobreviver, começou a trabalhar e, entre tantos empregadores, foi prestar serviço mais baixo no porto para o outro homem rico, que pagava tão mal que não dava nem para alimentar-se direito. Do luxo para a miséria, a esmolar para não morrer de fome, desejando a comida dos porcos e achando que este comia melhores do que os seus tratadores. Desesperado pela escolha feita, não era um bom caminho. Muitos na terra estão desesperados pelas escolhas feitas. Não foi um bom caminho. E foi esmolando que conheceu um mendigo chaguento que pedia migalhas à mesa do outro rico. O olhar do moço era de tamanha miséria que o pobre miserável dividiu seu pão mofado. O moço contou de seu pai, das riquezas e da vida que ele tinha antes de ter feito a escolha de pegar a sua herança e partir para conhecer o mundo. E escuta do chaguento o seguinte conselho, porque este chaguento conhecia as dores de quem não sabia escolher. Ele vivia a miséria, a mínguas, à mesa do rico. Filho, volte para o teu pai, não deixe o orgulho tomar conta de sua vida. Volta enquanto tem tempo, pois o seu caminho ainda não é de perdição. Quantos de nós ouvimos este conselho bondoso dos nossos colegas, dos nossos amigos e dos nossos amigos espirituais e não conseguimos quebrar o orgulho e o egoísmo e não conseguimos retornar, refazer os nossos caminhos. Mas o moço escuta o conselho e escolhe voltar, refazer a sua vida, escolher outro caminho, outra direção. Volta calculando que não terá o perdão do Pai, mas que se jogará aos seus pés e pedirá trabalho, na condição de trabalhador, de empregado, sem graduação. Pois agora ele sabe que o homem precisa saber escolher para não perecer. Muitos de nós não sabemos escolher e perecemos à mesa farta do Pai. Longe, no horizonte, o Pai firma a vista cansada, pois o seu coração lhe diz que a sombra alquebrada que se aproxima é seu filho desnaturado que volta para o seu regaço. E quando percebe que seu coração não errou, sai correndo ao encontro do jovem que há tanto tempo lhe deixou. O moço joga-se aos pés do Pai, implora perdão, e este cobre de abraços e beijos, lágrimas de saudade, e coloca o anel na sua mão. Faz uma festa, convida a vila e todos os vizinhos. Seu filho que estava morto agora vive. Quando tinha partido, era um jovem irresponsável. Ao voltar, é um homem que sabe escolher. Muitos de nós estamos próximos, cada vez mais próximos de voltar ao regaço do Pai. Perdão vamos pedir. Será que saberemos escolher?
Quanto tempo choraremos no consolo e desconsolo de nós mesmos, sem a coragem de erguer os braços para o Pai? Sofrimentos buscados com as próprias mãos. O filho mais velho, ao ver aquilo, revela o veneno da sua alma, contradizendo o pai e amaldiçoando o irmão, pois ele que nunca teve aquilo que o pai dava para o irmão, e este já tinha tirado grande parte do que era dele, e ainda assim o pai perdoava. Quantos de nós clamamos maldições aos céus, achando que o Pai a abençoou muito mais o nosso irmão do que nós mesmos? Filho, como assim pode pensar? Como é pequena a tua alma, tão mesquinha que não pode ver que tudo que é meu é na verdade seu? Quantas vezes somos mesquinhos, quantas vezes somos cegos, que não conseguimos perceber as bênçãos de Deus em torno de nós. Seu irmão estava perdido, tinha escolhido o horror da vida, sem consciência, sem responsabilidade e sem crescimento, mantendo-se ignorante e desconhecendo o Criador maior. E voltou sábio, porque aprendeu que fora a sombra de Deus é impossível viver. Descobriu que existem muitos caminhos, mas a grande maioria leva à perdição e não à salvação de si. Quantas vidas já tivemos? Quantas vezes aqui chegamos? Quantas vezes voltamos na mesma perdição, no mesmo início, no mesmo princípio, na mesma ignorância? Há muitos caminhos, mas como é a nossa escolha? Estamos buscando a salvação de nós mesmos, a consciência daquilo que somos, para termos confiança maior no Pai? Ou estamos em caminhos de perdições? Como pode, filho meu, ter feito a escolha de tão estreito caminho, cheio de espinho e de dor, sem nunca ter saído do meu regaço? Quantas vezes não fazemos desta maneira? Quantas vezes não atiramos pedras nos nossos irmãos chaguentos, dizendo que ele não é merecedor das bênçãos dos céus, porque ele desviou o seu caminho, porque escolheu o caminho de perdição e humildemente tenta refazê-los? Nós temos todas as bênçãos dos céus e às vezes amaldiçoamos nós mesmos e amaldiçoamos os nossos irmãos. Ele voltou, filho meu, pela dor, mas reconheceu que antes de seguir um caminho, é preciso escolher e escolher com sabedoria. O tempo passou. Os 2 homens ricos morreram. Um foi para a vida tranquila de uma morada sem dor, porque ele era temente, porque ele sabia como fazer. O outro, que dava muitas doações, voltou para provas, expiações, dores, prantos e rangeres de dente. Assim como nós muitas vezes voltamos. O chaguento também alcançou a morada de paz. E quanto aos filhos, não foi relatado os seus destinos, mas é bem provável que também precisaram de uma nova oportunidade numa morada de dor. Assim como nós que fazemos escolhas e seguimos caminhos, fica claro que nós, e pelas leis naturais, que vale tanto para a nossa vida encarnada,
como no mundo espiritual. A escolha que aqui faço, vou colher fruto na espiritualidade. O trabalho que fazemos na espiritualidade, vamos colher frutos na vida física. É indo e voltando que vamos alcançar um dia os mundos celestes, que Jesus carinhosamente chamou de céus. Portanto, as escolhas que fazemos indicarão o caminho que vamos receber depois. Devemos saber para onde ir para não cair em qualquer caminho. Qual a escolha que fazemos todos os dias? Quando acordamos de manhã e abrimos os nossos olhos e percebemos que mais um dia de encarnados estamos. Qual a escolha que nós fazemos? Que belo dia, que raia, mais uma oportunidade que eu tenho de reparar os meus erros. Que dia triste, como estou cheio de dor, como eu estou cansada, como a vida é difícil. Poxa vida, poderia terminar logo as minhas provas e as minhas expiações. Mas como ela vai terminar se nós recusamos de executá-las? Nós não podemos nos esquecer que o nosso aprendizado é feito na erraticidade e não na vida encarnada. Na vida encarnada, nós executamos a expiação, que é uma prova de repetente, quando fica DP, e executamos as provas que são para iniciantes, a primeira vez que está fazendo. Voltamos à espiritualidade para saber que nota tiramos, e é lógico que desejamos tirar nota 10. E dói muito quando o nosso amigo espiritual diz assim, 10 passou a quilômetros, ou é um 10 invertido, 1000 ao contrário, terá que renascer. Lembra de Jesus a Nicodemos? Mas eu conheço todas as leis, eu sou doutor e não compreendo do que estás falando. Se te falo das coisas da terra e não sabe o que eu estou falando, imagine se eu te falasse das coisas dos céus, terás que renascer. E esse terás que renascer é tão importante e tão necessário a nós, que cristãos e não cristãos diz que teremos que renascer. Eu nasci e cresci dentro da congregação cristã, e nela tem um hino que diz, terás que renascer, se quiser com Jesus viver, terás que renascer. E não falava assim a mocidade espírita, Leopoldo Machado, não diz, caminhe jovens com alegria, porque já sabeis que estáis reencarnado, oportunidades novas que terás que renascer. Nós sabemos disso, mas não levamos em consideração. Desculpai o desafinado. Lembra que surdo não consegue cantar afinado, nem que queira, nem que deseje. Pois é necessário, sim, seguir um caminho com a escolha. É necessário, sim, fazer escolha. E Jesus nos ensina isso, que nós precisamos fazer escolha o tempo inteiro antes de seguir um caminho. E é por causa disso que Jesus perguntava para qualquer ser que ele fosse curar o que ele desejava. Jesus pergunta, e se você ler todo o Evangelho de Jesus, só tem um lugar que ele não perguntou o que a pessoa deseja, porque esta veio sorrateira e furtou pela barra de seu vestido.
E ele para na multidão e diz: quem me tocou? E ninguém sabia, porque Jesus estava sempre cercado de uma multidão, e diz: Senhor, não sabemos quem te tocou. Como que vamos saber quem te tocou com tantas pessoas? E ele diz: não, alguém tirou virtude. Alguém tirou virtude, alguém furtou a virtude, alguém tirou escondidinho, alguém tinha tamanha fé, tamanha confiança que disse: se eu vir por detrás, se eu tocar a barra do seu vestido, eu estarei curada. E ela diz: Senhor, fui eu que te toquei. Fora este caso, fora esta exceção, todas as outras, Jesus pergunta: o que você deseja? Porque é necessário, antes de seguir qualquer caminho, saber qual é a escolha que fizemos. E eu trouxe um exemplo aqui de Jesus muito claro. Ao sair da cidade de Jericó, um cego chamado Bartimeu, sentado à beira do caminho, suplica a Jesus: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E a multidão diz para Bartimeu: fica quieto, cala-te que queremos ouvi-lo, ouvir o mestre, ouvir o Rabone. E ele grita mais alto ainda: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas: fique quieto, Bartimeu, filho de Davi. E Jesus ouve, para e volta e pergunta: o que queres que eu te faça? O jovem era cego. Jesus sabia que ele era cego, podia chegar lá e curar. Ou então, quem sabe, oferecer um cão-guia. Vocês nunca pararam para perguntar por que Jesus pergunta para ele o que ele quer? Ele é cego. De repente, está certo. De repente, ele poderia dizer: eu quero um cão-guia. Ou então, quero fazer uma selfie contigo para colocar no Instagram. Ou eu quero comida na minha sacola. Ou eu quero uma companheira para me servir de guia e me ajudar a caminhar. Muitas escolhas aquele cego poderia fazer. E Jesus poderia ter curado sem nenhuma pergunta, mas é necessário a gente escolher: o que queres que eu te faça? Trêmulo do corpo, firme no espírito, o cego responde: Senhor, que eu possa ver novamente. Ah, como é que é? Ele não era cego de nascença? E ele diz que quer ver novamente? Por que ele quer ver novamente? Ele enxergava antes? Ele já enxergou um dia? E quando que ele enxergou? Que momento? Senhor, que eu possa ver novamente. Por quê? Porque temos que renascer. Então Jesus pergunta o que deseja. E ele responde, e ele diz que assim será feito. Por que é necessário escolher antes de seguir? Porque senão nós seguimos por caminhos indevidos. E para não ficar dúvida alguma que é necessário escolher, e a gente pode dizer: Soninha, você só trouxe casos lá do Evangelho, da época de Jesus, mas ele não tem nenhum caso para nós agora. Tem sim. Jesus disse assim: e chegará o dia, ele está falando do futuro, que as nações se levantarão contra nações, que filhos se levantarão contra pais, que pais se levantarão contra filhos, que o vizinho se levantará contra o vizinho, que era melhor não parir, porque ele diz: ai das grávidas, ai das mulheres que parir nesses tempos. Chegará dia que o amor de muitos esfriarão. Chegará dia que até mesmo os escolhidos serão enganados. Mas somente uma coisa eu vos digo: se deseja seguir-me, é necessário pegar a sua cruz.
A nossa cruz é a nossa vida, as nossas provas, as nossas experiências, as nossas expiações, as nossas dores, os nossos erros, os nossos acertos, a nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa depressão, o nosso desespero, a nossa felicidade, o neto, o pai, o avô, o tio, o vizinho, a religião, o amigo, o planeta em que vivemos. Pegar a nossa cruz e seguir. Não dá para levar a cruz de nenhum de vocês. Eu só consigo carregar a minha. E a minha, muitas vezes, parece mais pesada do que aquilo que eu consigo carregar. Assim como a cruz de cada um de vós tem dias que parece mais difícil do que consegue carregar. Mas é necessário pegar a cruz para seguir Jesus. Não podemos seguir sem escolher. Precisamos escolher. Tem um exemplo muito lindo de Jesus com um jovem que chega para ele e diz assim: mestre, deixa que eu te siga. E nessa passagem Jesus deixou, porque tem várias outras que ele não deixa. Mas nessa ele deixa o jovem e fala assim: venha. Espere, primeiro eu preciso enterrar o meu pai. E Jesus disse: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Mas o jovem não escolhe seguir Jesus. E às vezes a gente diz assim: nossa, seria uma falta de caridade. Talvez o moço estava com o coração muito constrangido porque queria enterrar o pai e Jesus não deixou. Mas o pai do jovem não estava morto. É que ele era o primeiro filho. E a lei daquela época, do povo de Jesus, o primeiro filho herdava a herança do pai. Então, eles esperavam os pais falecer para tomar as decisões dali para diante. E ele não queria renunciar à casa do pai para seguir Jesus. Muitas vezes, nós temos dúvida: será que eu devo mesmo ir para a casa espírita ou ir para o aniversário do 50º aniversário do pai e da mãe? O aniversário de 15 anos da sobrinha, a festa de Natal, a ceia de Ano Novo. Eu vou para a casa espírita ou eu vou para o encontro de família? É sempre bom lembrar de Jesus dizendo: se deseja seguir-me, pegue a sua cruz. Não dá para servir dois senhores, ele diz em outro lugar. E sim, a nossa família vai dizer que nós somos bastante chatos, bastante inconvenientes. Ou então, como diz a minha família: poxa vida, você ainda não terminou, ainda não se formou, ainda não é pastora lá naquele lugar e já pode ficar um pouco conosco, porque eles continuam na congregação. Eu sou a única espírita da família toda. E hoje a minha mãe disse assim: por que não fique um pouco mais e por que não jante conosco? Eu fui de manhã visitá-los. Eu não posso porque hoje eu tenho uma palestra no Gabriel, o Redentor. Esse Gabriel não pode esperar? Não pode ser depois do jantar? Não, ele não pode esperar. É sempre bom saber que nós precisamos seguir Jesus com o coração firme. Antes de vir para cá, de sábado, nós fazemos o Evangelho no lar, eu e o meu esposo. E antes de vir para cá, porque é às 19 horas, nós fizemos o Evangelho. E hoje a mensagem de Emmanuel, que nós estamos lendo, Caminho, Verdade e Vida, diz assim: o cristão que deseja seguir Jesus deve ser um cristão combatente e ativo. Falei: perfeito, exatamente para hoje. Combatente, não mãe, não pai.
O Gabriel, o Redentor, não pode esperar. É compromisso firmado. E se você tivesse quebrado a perna, eu iria, porque minha mãe é bem assim, tá? E todas as nossas famílias são bem assim. Se você tivesse quebrado a perna, eu iria, o Toninho carregaria no colo. Ah, então tá bom, sinal que você realmente vai. Bem, gente, eu não quebrei a perna, fique tranquilo, fique em paz, tá certo? Então, para ter plenitude, para seguir Jesus, temos que lembrar o conselho de Joana, que devemos ser conscientes de nós mesmos, que devemos ter consciência das nossas ações e ter confiança maior no Pai, para que a plenitude esteja em nós. E precisamos carregar a nossa cruz, cheia de erros, para trocar pelo ouro das virtudes da vida plena num futuro que logo chegará. Já fomos ricos e fizemos escolhas. Já fomos filho esbanjador e avarento e fizemos escolhas. Já fomos chaguentos e fizemos escolhas. Já fomos Bartimeu e fizemos escolhas. Já escolhemos caminhos diversos, caminhos de perdições, caminho de luz. Já escolhemos certo, já escolhemos errados, mas nós precisamos continuar escolhendo para que o nosso caminho de plenitude possa chegar em nós. E um dia nós possamos voltar para a casa do Pai, sem a necessidade de arrojar aos seus pés, implorando perdão, mas dizendo: Pai, enfim aprendi a sua lição, enfim eu compreendo o que queres dizer, enfim aprendi a ser generoso, aprendi a ser um filho teu, que dá e ama incondicionalmente. Para amar incondicionalmente, nós precisamos parar de condicionar o nosso amor. O nosso amor tem que ser integral, para que um dia possamos olhar para os céus e ver com muito mais intensidade a ajuda que cai do alto. Recentemente, uma médium vidente diz que quando oramos e quando voltamos os nossos corações para o amor, para o Pai Maior, para o socorro, é como se caísse trilhões de pequeninos diamantes, confortando o nosso espírito, confortando a nossa psique e confortando o nosso corpo. Que possamos, meus amigos, meus irmãos, sermos trabalhadores da última hora, sabermos realmente escolher, lembrarmos de sermos como Saulo a caminho de Damasco, que ao ser interpelado por Jesus pessoalmente, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E assim como Saulo, nós também possamos dizer: Senhor, o que desejas que eu faça? Que possamos aprender a escolher todos os dias, quando abrirmos os nossos olhos, e saber que nós temos um dia a menos na vida material, mas que temos o infinito, a imortalidade pela frente, para trabalhar, fazendo escolhas e vendo os melhores caminhos de Deus. Que a paz de Jesus esteja conosco e que Ele possa nos iluminar hoje e sempre. Obrigada. Deixar aqui. Eu deixei aberto. Obrigado, Sônia, por essa mensagem maravilhosa. Eu estava ali, eu fiquei pensando. A gente sempre quer escolher o melhor caminho, né? Mas, às vezes, o caminho errado é o que ensina a gente um pouco mais, né? Às vezes, você precisa também escolher os caminhos errados. Mas, se você escolher errado,
tem que estar consciente que uma hora você vai ter que voltar nesse caminho, né? Então, obrigado. E depois dessa palestra maravilhosa, eu vou fazer uma prece para a gente encerrar, né? Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa noite maravilhosa, e por ter colocado nos nossos caminhos a casa de Gabriel o Redentor, onde a gente pode refazer as nossas energias, aprender um pouco mais sobre Jesus, sobre esse universo maravilhoso, como fizemos hoje. Graças a Deus.